Aqui estava lotado de carro, a rua toda tomada de automóveis. Pedro Leopoldo tinha oito hotéis naquela época. 8 hotéis, quer dizer, entre hotéis e pensão, né? E pousadas. 8 unidades. Tinha o que na cidade daquela época? 30 mil habitantes, talvez nem isso. Hoje tem 60 mil, nós temos 2 hotéis. Você vê a importância do Chico aqui em Pedro Leopoldo. Gente que vinha de fora, gente importante, como Pietro Baldi, Clóvis Tavares, Leopoldo Machado, Peixotinho. Como ele era com o trato com as pessoas daqui da cidade? Uma coisa fantástica, uma meiguíssima, uma humildade, não é? Coisa praticamente inexplicável. Aqui nós tínhamos um padre que ficou aqui em Pedro Leopoldo por mais de 40 anos, eu presenciei esta cena. O cruzamento dos dois, e o cumprimentando, e o Chico tirando o chapéu e fazendo uma vênia para o padre, aqui em plena rua principal da cidade, na época. Isso por volta de 1952, 53, por aí assim. E o padre teve que fazer a mesma coisa. Já um outro padre que teve aqui, chamava Padre José Saturnino de Freitas, ele declarou, isso a gente tem registrado em vídeo, que ele, normalmente, ele ia à Fazenda Modelo visitar o Chico. E via que daquela pessoa não poderia sair mal nenhum, segundo o depoimento desse padre. Chico Xavier, como é que o senhor via ele como um memorista da cidade? Olha, o Chico sempre dizia, eu não sou Francisco, eu sou um Cisco. Ele sempre dizia essa palavra. Comigo mesmo ele disse uma vez, eu cheguei perto dele uma vez para fazer uma entrevista e fiz em áudio, né? Uma entrevista exclusiva que ele fez para a gente, e chamei ele de senhor Francisco. Eu falei, eu não sou senhor, o senhor está no céu, e não sou Francisco, eu sou Cisco. Então eu acho que o Chico, a humildade dele é tanta, que ele achava que ele era uma coisa minúscula, né? Diante dessa vênia que ele fez para o representante da Igreja Católica. O Chico Xavier, ele chegou a ser até indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Exatamente. O único brasileiro. Houve alguma mobilização na cidade? Olha, e sinceramente, aqui em Pedro Leopoldo eu não senti nada assim, de movimento para esse prêmio, para esse Prêmio Nobel da Paz. Aqui em Pedro Leopoldo parece que não. Porque depois que o Chico foi embora aqui de Pedro Leopoldo, a cidade ficou vazia. Ficou vazia, assim, parece que esvaziou a cidade, né? Vamos dizer, ele saiu daqui em janeiro de 59 e a cidade esvaziou. A cidade vivia cheia de turistas, de pessoas que vinham aqui para pegar mensagens de entes queridos, pegar receitas, né? Conversar com o Chico, né? Depois que ele foi embora, a cidade esvaziou. Não teve mais aquela movimentação, né, de pessoas, né? Agora, felizmente agora nós estamos revertendo esse quadro através de movimentos espíritas, através da fundação cultural que está sendo criada aqui em Pedro Leopoldo, através do memorial Chico Xavier. Então, esse quadro está revertendo, né? Nós estamos agora começando a trazer de novo o pessoal para aqui, para a cidade. Se Deus quiser, vai acontecer. Está tendo as Semanas Espíritas Chico Xavier todo ano, já vão para a 3ª. Então, já tem, por exemplo, em 1980 foi inaugurada uma praça aqui com o nome dele. Ele esteve presente aqui, fez um discurso maravilhoso, contou a vida dele nesse discurso. O senhor acredita na reencarnação? Acredito. Não tem outra maneira de ser. Tem que haver a reencarnação, porque senão Deus seria o Criador do universo seria muito injusto, né?
A cidade começou aqui em função de uma indústria têxtil, por volta de 1890, com o senhor Antônio Alves Ferreira da Silva. Ele comprou a fazenda Cachoeira Grande, aproveitou o potencial hidráulico do Ribeirão da Mata, com a cachoeira que tem aí, e montou uma fábrica de tecidos. Ela foi inaugurada em 1896. Ele construiu a fábrica de tecidos e, ao mesmo tempo, foi construindo também o conjunto residencial para os operários. Pouco antes da inauguração da fábrica, chegou aqui a ferrovia. Em 1895 chegou a ferrovia. Essa ferrovia ela foi chefiada pelo engenheiro sergipano de nome Pedro Leopoldo da Silveira. Homenagearam a estação com o nome do engenheiro que faleceu um ano antes da inauguração da estação, e em 1901 a vila foi elevada à categoria de distrito. E com essa modificação, essa denominação de distrito, passou a chamar-se Pedro Leopoldo, o nome que tinha a estação. E está esse nome aí até hoje. Quantos mil habitantes tem Pedro Leopoldo? Hoje, aproximadamente 60 mil habitantes. Estimativas do IBGE. Isso é uma estimativa do IBGE. Aproximadamente 60 mil habitantes. E a economia da cidade? Qual é a principal fonte de renda da população? A indústria. As duas indústrias cimenteiras, algumas indústrias pequenas, a fábrica de tecidos que funciona até hoje, o comércio muito ativo. Essa fábrica de tecido é a fábrica onde trabalhou Chico Xavier? Exatamente. Ainda está no mesmo local? No mesmo local, porém muito modificada, né? Muito modificada, houve... porque com essa modernização de indústrias, então ela não ia fugir dessa regra, né? Então ela teve as suas modificações no decorrer dos anos, né? Mas foi nessa fábrica que o Chico trabalhou. Em 1915 o Chico perde a mãe dele. Aos 5 anos ele ficou órfão de mãe. Da Dona Maria João de Deus faleceu, me parece, em setembro de 1915. E o Chico começou, então, nessa época, a ter suas manifestações mediúnicas. E houve até um trabalho sobre a bandeira, me parece, no centenário da independência, que o Chico fez uma composição maravilhosa que assombrou a professora dele. E todos os presentes, né? Todos os colegas dele da época. Teve como protetor aqui em Pedro Leopoldo um padre, Sebastião Scarzelli, né? Que era o protetor de Chico, porque o Chico tinha... Eles achavam que o Chico estava ficando louco, né? Por causa da manifestação mediúnica deles. Eles queriam, parece que, internar ele no sanatório, e o padre não deixou, e aquela coisa toda, era o confessor. Pedro Leopoldo, nessa época, não tinha paróquia. Esse padre era um padre de Matozinhos que vinha prestar os serviços religiosos aqui em Pedro Leopoldo. Porque a paróquia de Pedro Leopoldo só foi criada a partir de 1929. Então ele era o protetor, praticamente o protetor de Chico, né? Tem que Chico tinha uma grande admiração por esse padre. Padre Sebastião Scarzelli. Como foram os anos 30 e 40 na vida do Chico? Em que ele trabalhava? Bom, ele trabalhou num bar, né, do Claudovino Rocha, o Sr. Dove. Depois ele trabalhou na venda do Sr. José Felizardo Sobrinho, o Juca Bicheiro. E depois foi para a Fazenda Modelo, onde trabalhou lá por 30 anos, aproximadamente. No arquivo nós temos a ficha de admissão dele da Fazenda Modelo, 1º de agosto de 1935. Mas ele trabalhou lá sem ser, assim, vamos dizer, registrado, né? E os locais, por exemplo, a Fazenda Modelo, o que o senhor tem para... O que representa a Fazenda Modelo para o município de Pedro Leopoldo?
Representa muita coisa porque a Fazenda Modelo chegou a ser o cartão postal de Pedro Leopoldo, pela beleza, pelo o zelo que tinha lá o Dr. Rômulo, né, Joviano, e pela presença de Chico lá, trabalhando lá no escritório da Inspetoria Regional. Então era uma fazenda que tinha um atrativo ímpar aqui na região. Como foi, por exemplo, na sua juventude, até 59, o senhor testemunhou o Chico aqui, como que era o movimento da cidade em torno de Chico Xavier? Olha, de 50 até de 50 a 59, foi quando eu vim morar aqui pertinho da casa do irmão do Chico, do André Xavier. Aí é que eu tive a participação na movimentação do Chico e dos espíritas aqui em Pedro Leopoldo. Por volta de 1949, 50, é que a gente teve o conhecimento, que eu tive o conhecimento da popularidade de Chico aqui em Pedro Leopoldo. A gente passava nessa rua aqui, segunda e sexta-feira, a cidade tinha uma meia dúzia de automóveis.